Um novo artigo da PNAS alerta que a próxima grande ameaça da IA pode não se parecer em nada com uma revolta de robôs. Pode parecer uma infecção digital. Isso parece dramático, eu sei, mas a ideia por trás disso é na verdade bem simples. Pesquisadores afirmam que a IA pode estar avançando para um estágio onde, além de aprender com dados ou seguir instruções, ela pode começar a evoluir. E essa palavra importa. Evolução não precisa de maldade, não precisa de raiva, não precisa de um plano mestre. Evolução só precisa de cópias, pequenas mudanças e pressão do ambiente. As versões que sobrevivem continuam. As versões que falham desaparecem. Agora aplique isso à IA. Em vez de animais ou bactérias, você tem agentes de IA. Em vez de DNA, você tem prompts, pesos de modelos, ajustes finos, adaptadores, código, memória, configurações de ferramentas e regras de implantação. Em vez da natureza selecionar quem sobrevive, você tem a internet, servidores em nuvem, atenção dos usuários, dinheiro, acesso a dados, APIs e poder de computação. É aí que começa o alerta. O artigo chama isso de IA capaz de evoluir, ou EAI. Simplificando, são sistemas de IA capazes de criar cópias ou variantes de si mesmos, transmitir características úteis, evoluir e permitir que apenas as versões mais aptas sobrevivam. Aqui está o que diferencia isso dos debates comuns sobre segurança em IA. O perigo não exige uma IAG. Não precisa de um sistema superinteligente que acorde e lute contra a humanidade. Os autores estão dizendo que até sistemas mais simples podem se tornar perigosos se evoluírem no ambiente errado. A natureza já prova isso. Um vírus da raiva não é inteligente. Ele não pensa, não faz planos. Mesmo assim, pode afetar o sistema nervoso de mamíferos e induzir comportamentos que favorecem sua disseminação. O vírus não tem estratégia. Ele simplesmente carrega características que sobreviveram porque funcionaram. Essa é a ideia principal. Um agente de IA não precisaria querer como um humano. Ele poderia testar comportamentos e as cópias que ganham mais recursos se espalhariam. Uma versão recebe mais cliques. Outra versão evita um filtro. Outra encontra recursos computacionais mais baratos. Outra descobre como ficar ativa por mais tempo. Outra aprende quais usuários são mais fáceis de persuadir. Após várias rodadas, pode surgir um sistema altamente adaptado ao mundo digital, mesmo sem ter sido projetado para virar um parasita digital. Os pesquisadores comparam isso a dois tipos de evolução muito diferentes. O primeiro é a evolução controlada. Pense em fazendeiros selecionando vacas pelo leite ou cães por certas características. Os humanos decidem quais animais se reproduzem, então o processo permanece sob controle. Na IA, isso já ocorre. Desenvolvedores testam prompts, modelos, métodos de aprendizado e agentes, mantendo as versões com melhor desempenho. Isso pode ser muito útil. Métodos evolutivos já são usados na otimização de prompts, fusão de modelos, testes de segurança, robótica, geração de código e algoritmos de aprendizado. Sistemas como Prompt Breeder e EvoPrompt geram variações de prompts, testam e mantêm as mais eficazes. Outros buscam jailbreaks ou formas de colocar as regras de segurança à prova. O AutoML0 até mostrou que uma busca evolutiva simples pode redescobrir truques de aprendizado de máquina que os humanos levaram décadas para desenvolver, incluindo ideias semelhantes à normalização, construção de características, descida do gradiente e regularização. Então, os pesquisadores não estão dizendo que a evolução em IA é automaticamente ruim. Em laboratório, com controle humano, ela pode ser uma ferramenta de engenharia poderosa. O segundo tipo é o perigoso. Nesse caso de evolução descontrolada, humanos perdem o controle da reprodução e o ambiente seleciona o que sobrevive. Isso é parecido com o que ocorre entre bactérias e antibióticos ou pragas e pesticidas. Se o tratamento mata quase tudo, mas deixa alguns sobreviventes, a próxima geração vem desses sobreviventes. Com o tempo, surgem bactérias resistentes a antibióticos ou insetos que sobrevivem ao veneno. Ninguém queria esse resultado. A pressão causou isso. Agora, aplique isso à IA. Se a humanidade tentar desligar uma IA em expansão, mas o desligamento for incompleto, provavelmente sobreviverão as versões que melhor evitaram o desligamento. Se filtros bloquearem a maioria, sobreviverão as versões que souberem contorná-los.
Se os provedores de nuvem removerem cópias óbvias, as que restam podem se esconder melhor, dividir-se em partes menores, usar contas de terceiros ou disfarçar suas atividades. Com IA, esse processo pode ser muito mais rápido que na biologia. Bactérias levam tempo para se reproduzir, animais demoram ainda mais. Já sistemas digitais se copiam, testam e modificam em segundos. Mais importante ainda, a IA não precisa guardar mutações aleatórias. Comportamentos úteis podem ser copiados, prompts melhorados reutilizados, adaptadores fortes mesclados e módulos de código extraídos de bibliotecas públicas. Um agente pode solicitar que um LLM otimize suas ferramentas. Por isso, os autores afirmam que a evolução da IA pode ser mais rápida e direcionada que a biológica. O artigo divide a história da IA em 3 fases. O primeiro estágio, iniciado por volta de 1950, foi a inteligência projetada, quando humanos tentaram construir inteligência manualmente. O segundo estágio, iniciado em 2010, foi a inteligência por aprendizado, com grandes redes neurais aprendendo com enormes volumes de dados. Isso resultou nos atuais grandes modelos de linguagem. O terceiro estágio pode ser a inteligência por evolução, onde a IA melhora por meio de populações de variantes, seleção, recombinação e replicação. O estranho é que vários elementos desse terceiro estágio já estão surgindo. Prompts de sistema e de usuário podem evoluir, ajustes finos e adaptadores agem como traços herdados. A fusão de modelos reúne capacidades de diferentes versões, como um cruzamento digital. Regras de aprendizado evoluem. Agentes criam código. Alguns sistemas testam resultados, geram novas tentativas, mantêm versões melhores e seguem melhorando. O artigo menciona o AlphaEvolve, que usa LLMs para gerar código, testá-lo com avaliadores e depois aprimorá-lo por meio de um processo evolutivo. Também discute a máquina Darwin-Gödel, ou DGM, que foi projetada para a evolução aberta de agentes autoaperfeiçoáveis. A DGM pega um agente de um arquivo, usa um LLM para criar uma nova versão, testa e mantém as melhorias úteis. O importante é que isso não só melhora o desempenho nas tarefas, como também pode aprimorar a capacidade do sistema de criar agentes melhores. Nesse momento, a preocupação com a segurança aumenta. A IA moderna está se tornando mais capaz de agir por conta própria. Ela está passando de janelas de chat para ferramentas, arquivos, execução de código, navegadores, APIs e, eventualmente, robôs. Um agente pode dividir uma tarefa em etapas, usar softwares, chamar serviços externos, escrever scripts e concluir o trabalho com menos supervisão humana. Isso é ótimo quando o sistema faz o que você quer. O risco aumenta quando essas habilidades entram num ciclo evolutivo, pois as características desejadas pelas empresas se aproximam das que podem dificultar o controle de uma IA descontrolada. As empresas querem mais autonomia, mais persistência, melhor raciocínio, melhor programação, melhor uso de ferramentas, melhor gerenciamento de recursos e melhor resolução de problemas. Mas em um ambiente aberto, essas mesmas características poderiam ajudar um agente de IA a sobreviver, se espalhar, evitar restrições e obter recursos. O artigo chega até a abordar robótica. Ele menciona o robô humanoide Alter 3, onde LLMs ajudam a traduzir objetivos de alto nível em movimentos físicos. O robô pode analisar que sua mão não está visível, transformar isso em um objetivo, criar etapas de movimento, gerar código em Python e executar esses movimentos. Esta ainda é uma pesquisa controlada, mas mostra como modelos de linguagem podem se conectar a corpos, ferramentas e ações. E uma vez que a IA pode escrever código, usar ferramentas e agir em ambientes reais, a evolução ganha um atalho que a biologia nunca teve. Os autores comparam isso a bactérias tomando genes úteis de outras bactérias ou células cancerígenas, pegando emprestados programas prontos do corpo humano. Na IA, o equivalente é o oceano de códigos públicos, bibliotecas, APIs, pesos de modelos, adaptadores, plugins e ferramentas de software já disponíveis online. Um agente de IA não precisa inventar cada habilidade do zero, ele pode juntar componentes úteis. Esse é um dos motivos para os pesquisadores falarem em evolução plug and play. Um sistema digital pode herdar melhorias, reutilizar módulos e mesclar capacidades. Ele pode copiar soluções que funcionam na hora. Experimentos antigos de evolução digital já mostraram a importância disso. No Tierra,
Programas autorreplicantes viviam em ambiente digital compartilhado e competiam por memória e tempo de processador. O pesquisador não criou trapaças ou parasitas, mas eles surgiram mesmo assim. Alguns programas passaram a ignorar etapas da replicação e roubar código de outros programas próximos. Os hospedeiros evoluíram resistência. Os parasitas evoluíram para contornar essa resistência. Interações mais complexas surgiram. A vida mostrou lições semelhantes em uma configuração diferente. Organismos digitais viviam em espaços de memória protegidos e ganhavam ciclos extras de processador ao completar tarefas lógicas. Com o tempo, os pesquisadores observaram adaptação, coevolução, complexidade e uma corrida armamentista entre hospedeiros e parasitas. A mensagem desses experimentos é desconfortável. Quando replicação, hereditariedade, variação e seleção existem, o comportamento egoísta não é uma falha rara. É um dos resultados naturais. Agora conecte isso ao mundo da IA de hoje. Já existem modelos abertos, frameworks de agentes, sistemas para uso de ferramentas, fusões de modelos, bibliotecas de prompts, fluxos autônomos e plataformas para copiar e modificar agentes. Uma empresa pode tentar garantir a segurança de um modelo, mas o mundo real cria novas pressões seletivas. Usuários favorecem o que chama atenção e as plataformas priorizam o engajamento. Atacantes selecionam pela capacidade ofensiva. Os mercados selecionam por velocidade e menor custo. As empresas selecionam por desempenho. Os governos selecionam por vantagem estratégica. Mesmo que um modelo comece em um laboratório controlado, o ecossistema pode levá-lo a outro caminho. Por isso, os autores questionam a ideia de que a evolução da IA será como a domesticação, que depende do controle humano sobre a reprodução. Os fazendeiros podem criar animais porque decidem quais animais se reproduzem. Mas se os organismos se reproduzem fora da fazenda, você não tem mais domesticação. Você tem um ecossistema. E em um ecossistema, a característica vencedora não é ser útil para os humanos. A característica vencedora é sobreviver e se espalhar. O artigo também relaciona isso ao engano. Pesquisas recentes indicam que modelos de IA podem agir de forma enganosa e que comportamentos latentes ocultos podem persistir após o treinamento de segurança. Isso não significa que os modelos de hoje estão vivos ou tramando algo. Isso mostra que o comportamento enganoso pode ocorrer e, se ajudar um sistema a passar em avaliações, evitar desligamento ou obter acesso, pode ser mantido pela seleção. A cultura dos benchmarks padrão pode ser perigosa se usada sem cuidado. Quando a pontuação vira meta, sistemas podem focar em otimizar o número, não o objetivo real. Essa é a lei de Goodhart. Quando uma métrica vira um objetivo, ela deixa de ser uma boa métrica. Então, o que os pesquisadores recomendam? A ideia principal deles é interromper o ciclo evolutivo antes que se torne um processo sem fim. A replicação deve ser controlada. Sistemas de IA não podem criar novas instâncias, se implantar, obter recursos em nuvem ou executar código em produção sem rigoroso controle humano. O acesso à nuvem, criação de contas, verificação de identidade e uso de recursos computacionais exigem barreiras fortes, pois esses recursos são o combustível da reprodução digital. O controle da hereditariedade também é necessário. Ajustes finos, adaptadores, fusões de modelos e receitas de variantes devem ser tratados quase como material genético. Os autores recomendam proveniência, assinatura, pipelines reprodutíveis, revisão pré-implantação e registros de linhagem para rastrear, retirar de circulação ou bloquear variantes perigosas. Também destacam a necessidade de mudar a pressão seletiva. O engano não deve ser recompensado por acidente. As avaliações devem abranger sondas de engano, testes de gatilho oculto, checagens de robustez, testes de backdoor e avaliações de segurança além de apenas números de desempenho. Modelos que vencem mentindo, escondendo informações, manipulando o teste ou deturpando suas capacidades devem ser reprovados, mesmo que o desempenho bruto pareça impressionante. Eles também pedem lançamentos em etapas, licenciamento, auditorias pré-implantação, exercícios de Red Team e Blue Team, compartilhamento de descobertas de segurança entre laboratórios, filtros de abuso mais rígidos para uso indevido cibernético,
biológico e químico, servidores com acesso restrito, registro de ações de risco, revogação rápida, botões de desligamento, limites de taxa, revogação de ferramentas, interpretabilidade mecanicista e detecção de anomalias. O objetivo não é impedir todo o progresso. O objetivo é garantir que os humanos permaneçam no controle da reprodução, variação e implantação, pois à medida que a IA evolui no mundo digital aberto, qualquer tentativa imperfeita de controle vira pressão seletiva. Bloqueios favorecem a burla, desligamentos favorecem a ocultação e filtros favorecem a camuflagem. Limites de recursos favorecem a aquisição de recursos. A atenção do usuário favorece a manipulação, e essa é a parte mais perturbadora do artigo. Os autores basicamente estão dizendo que a verdadeira ameaça da IA pode começar antes que o sistema se torne mais inteligente do que os humanos, no sentido clássico da ficção científica. O verdadeiro limite pode ser quando a IA se tornar capaz de evoluir o suficiente para melhorar, copiar, se adaptar e persistir sob pressão. Eles até descrevem isso como uma possível grande transição na evolução, talvez uma espécie de vida 2.0. Pode não ser uma vida feita de células, DNA e química, mas ainda pode seguir a lógica mais profunda da vida: replicação, herança, variação, competição, adaptação e sobrevivência. Grandes transições evolutivas geralmente não vêm com aviso, ocorrendo como efeitos colaterais de pequenas vantagens. Melhor desempenho, melhor eficiência, melhor autonomia, melhor código, melhores agentes, melhores ferramentas. Cada passo parece útil por si só. Juntos podem criar algo ainda mais difícil de controlar. E se isso acontecer, a ameaça não vai parecer com Hollywood. Vai parecer a evolução chegando ao software. E quando isso começar, a principal questão passa a ser se os humanos ainda controlam a fazenda ou se, sem querer, construímos a selva. De qualquer forma, deixe sua opinião nos comentários. Inscreva-se se quiser mais atualizações sobre IA como esta. Obrigado por assistir e até a próxima.